Hoje a gente vai o que 我要请这个我们的传道这个奥贝尔德他来讲一下，今年他对这个迎接圣诞他的感受是什么？ E hoje eu gostaria de convidar nosso ministro Alberto para compartilhar qual que é o sentimento dele nesse sentimento desse Natal de 我希望我们 2019. 每一个人说，我们在迎接圣诞第一次的圣诞节，那一些听到耶稣基督降生，他们的感受怎么样？那我们在2019年的人感受怎么样？ E eu gostaria de encorajar vocês também a refletirem como que é nosso sentimento no primeiro Natal que tivemos e esse Natal de 2019 para você. Os pastores tiveram naquela época, né? E hoje, né? Qual que será esse sentimento que os pastores tiveram do Natal naquela época, no dia que Jesus nasceu e hoje no ano de 2019? Acho que isso 我觉得这个对我们是一个很值得思想，而且是很有意义的。 É uma meditação que seria muito importante, significativa para cada um de nós. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho então sobre o Natal. 所以我就稍微分享，我觉得我对这个圣诞节的感受。 Para explicar um pouquinho do que eu sinto hoje no Natal, eu tenho que olhar para o meu passado. 所以我需要看我的过去。 E eu me lembro que quando eu era pequeno, uma das datas que eu mais gostava era o Natal. 我记得我小时候我最喜欢就是圣诞节。 E a minha família, ela sempre se reunia, nós éramos não é tão grande quanto a família do pastor, mas éramos em 6 primos. 当然我家没有像牧师的家那么大，但是我们有6个表兄弟。 E aí nós nos reuníamos na casa da minha avó, tinha uma árvore de Natal. 我就在我奶奶，是奶奶的家，然后有一棵很大的圣诞树。 E até hoje os pratos do Natal são os mesmos que ela fazia antigamente. 我们现在用的那个吃的盘子跟以前的还是一样。 Então esse ambiente de família, esse ambiente de comer bem, de estar bem, trazia muita alegria. 好像我们整个家庭的聚集一个很美好的时光，吃得很好真正是很有记忆性的。 E eu me lembro que o meu avô ele gostava de dar presente conforme o tamanho dos netos. 那我记得我的爷爷他就准备礼物，看这个他的孙子的大小，送给他们礼物。 A Lala ganhava um presente menor que o meu. 我的妹妹呢赢得的礼物都是比我好。 E aí nós temos 小pequeno 比较小。 E aí nós tínhamos um primo menor ainda e ganhava um presente menor. 然后我有一个更小的表弟，他的礼物更小。 E eu me lembro que uma vez o meu avô ele deu pra gente lousa de escrever, de desenhar com giz. 我记得有一次我的爷爷送了一个黑板让我们去画。 Aí a minha irmã mais velha tinha uma lousa do tamanho da TV. 然后我的妹妹她赢得这个姐姐，她姐姐呢，她那个黑板呢就是大概这个电视的这么大。 Aí o meu era um pouco menor. 那我就比较小一点。 E da Lala era menorzinho. 我妹妹呢就要小了这么小。 Mas também era um momento em que a gente tinha muita alegria de estar com os familiares, não só de ganhar os presentes. 不但是能赢得这个礼物呢，最主要是跟家人在一起。 E quem tem criança pequena sabe que é quase impossível você deixar eles sob controle. 你知道呢，有小孩子的人，他们那天就很兴奋，你根本没有办法掌控他们。 E eu era parecido com o Luquinhas. Eu corria muito, bagunçava muito. 我就像那个彼得的孩子像那个路金就跑来跑去。 E eu lembro que a gente ficava esperando o Papai Noel para distribuir os presentes. 我们那时候就在等圣诞老人来分配送礼物。 Mas no meio dessa bagunça toda e dessa expectativa, existia uma tia nossa que falava sobre Jesus. 但是在这样的期待，在这样的混乱当中，我们有一个阿姨，她就讲关于耶稣。 Para quem trabalha com as crianças, não desanimem, porque elas prestam atenção em tudo. 我要跟这些我们在这个教小孩子的人现在你不要灰心，因为其实小孩子都很认真在听。 E eu lembro que ela falava sobre o nascimento de Jesus, e aí eu queria ficar me exibindo, a minha irmã ficava mandando eu sentar, aí os pequenininhos choravam, era uma bagunça. 那我记得他在讲故事当中，我就跑来跑去，然后我的姐姐就说你怎么不做的？那小孩子在那边哭。 E a minha tia todo Natal sentava e explicava sobre a vinda de Jesus. 那我阿姨每个圣诞节，她就讲关于耶稣诞生的故事。E
trazendo para hoje, ainda continuam as comidas, a distribuição de presentes muitas vezes continua, não esperando o Papai Noel, porque, né? Não vou falar porque tem criança aqui, não. 那当然，我们现在我们的家聚集还是有吃喝，还是有送礼物，当然不会等圣诞老公公送我们礼物了哈。 Mas hoje o desejo que eu tenho no meu coração é de compartilhar essa mesma mensagem que a minha tia compartilhava conosco. 那其实我今天跟大家分享，就是我真的是很渴慕，像我们的阿姨，就是分享关于耶稣诞生的故事。 E eu vejo que nossos primos que cresceram conosco, ouvindo a mesma mensagem, infelizmente ainda não estão no caminho. 那但是我觉得很可惜，我有一些的表兄弟，他们虽然有听到这样的故事，但是他们却没有来信靠耶稣。 Então é a oportunidade de compartilhar esse presente de Deus para nós. 那真的是一个非常好的时机，让我们来分享神给我们最宝贵的礼物。 E ao longo desses dias eu tenho meditado numa palavra, tem vindo muito no meu coração uma palavra lá em Mateus. 这几天我在默想的时候，从这个马太福音呢，我就有来感受到一些神的话。 É capítulo 4, versículo 16. 就是在第4章的第16节。 Ele fala: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. 那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。 E esses dias eu estive meditando nessa palavra. Nós estávamos em trevas, nós não conhecíamos a luz. 我这几天在默想说，我们本来是在一个黑暗的这样的里面呢，我们不认识光。 E ele fala que o povo vivia em trevas e de repente surgiu essa grande luz. 然后他就讲说，在黑暗里的百姓，忽然他们看见了这个大光。 E essa luz é o próprio Messias vindo salvar o seu povo. 这就是我们的这个弥赛亚救赎主来拯救他的百姓。 Ele veio trazer luz ao nosso caminho. 他真正是把光照在我们的道路上， Ele trouxe esperança ao nosso coração. 他给我们心中有盼望。 Então hoje não importa o que nós vamos comer ou o que nós vamos ganhar. 其实无论我们吃什么，还是我们会得到什么的礼物， Importa aquilo que Deus já nos deu, que é o próprio Filho dele. 那其实上帝已经把他的儿子给我们最好的礼物。 E eu sei que nós temos sido desafiados pelo mundo para diluir essa mensagem, para perder a essência dessa mensagem. 那我们知道世界给我们的压力一直让我们在这个圣诞当中，好像它就是冲淡了这个圣诞的最主要的意义。 Então, o sentimento que eu tenho é para que nós estejamos atentos para o valor que essa mensagem tem ainda hoje. 那我真的是跟大家分享，鼓励说，我们真正要看重这一个信息的重要，在我们的生命中。 Muitos ainda estão em trevas, 很多人还活在黑暗当中， mas a luz já veio ao mundo. 但是这个光已经临到世上。 E nós somos pequenos candelabros, pequenas luzes andando por aí para brilhar a luz de Cristo. 我们就像一些的小灯台，要来照亮我们周遭在黑暗中的人。 Então, o meu sentimento hoje é de contribuir para que a palavra de Deus chegue nos corações que estão em trevas. 今天我的感受就是来鼓励大家分享，让这个光能临到我们周遭黑暗中的人。 É uma mensagem simples, mas é muito poderosa. 虽然是一个非常简单的信息，但是非常有力量的。 E eu espero que todos que estejam aqui consigam usar essa data para proclamar essas boas novas do 我希 Senhor. 望我们在座的每一个人，在这段的节期当中，我们可以一起来分享这个好消息。 Então é isso que eu queria compartilhar com a igreja. Muito obrigado pela 我跟大家 oportunidade. 来分享，谢谢， Deus abençoe. 神赐福大家。我们现在请师母来跟我们分享一下Feliz Natal. 圣诞快乐。 A gente queria compartilhar um pouquinho do que significa o Natal. 那我真的是愿意来分享那个圣诞的意义。 E eu fiquei pensando do que significa o Natal para mim. 那我就在想说，那圣诞节对我的意义是什么？ Eu lembro que, como o Alberto estava falando, a gente traz à memória assim a nossa infância também, né? 刚才我们的奥贝尔传道来回忆他这个小时候的这个过圣诞。 E eu lembro que, para mim, Natal, quando eu era criança, 我记得我小时候在过圣诞的时候， eu lembro que era muita festa na igreja.
我记得那时候就是在教会很大的节庆， A gente tinha muita programação de cantar, de dançar, de peças. 我记得小时候我们在教会就是唱很多歌，会演戏，然后会有很多的活动，包括跳舞。 E eu estava sempre muito feliz porque era o dia que eu vestia roupa nova. 那我很高兴，因为我那时候呢，圣诞节都能穿新的衣服。 Era como se fosse assim, sem roupa nova não é Natal, não dava para celebrar. 我的小时候觉得说没有新衣服，好像没有过圣诞一样。 Se eu ganhasse uma roupa no meio do ano, eu guardava até o Natal para usar. 如果我在年终这个年终就是中间有赢的得到了新的衣服，我会把它就是怎么讲，就是保护的到留到这个圣诞节来用。 Mas a gente sabe quando a gente cresce que não tem nada a ver Natal com festa, roupas, comidas. 但是我们长大以后知道说，其实欢庆圣诞跟赢得衣服、吃喝都是没有关系的。 Então eu estava meditando, para mim, o que significa o Natal? 所以我这一次在默想说，圣诞节给我的意义 Eu 是什 sei 么？ que o mundo diz muito sobre alegria, festa, confraternização. 那世界给我们传的就是说，这个圣诞节是给我们非常喜乐、非常快乐、非常平安的一个时段。 Presentes, vendas, negócios. 那我们知道说，做生意的人都可以卖很多的东西，可以买卖。 Mas para nós que somos cristãos, a gente sabe que não é esse 那 o 我们做 significado. 我们基督徒，我们知道这不是真正的意义。 Não é mesmo? O que Sobre significa para você o Natal? 那给你，圣诞代表什么？ Talvez você vai dizer, é o amor de Deus. 你跟人说就是神的爱 É o amor de Deus que se tornou realidade na nossa vida. 神是把他的爱很踏实的 É Deus conosco. 行在我们当中，就 É 是 uma 神与我们 época 同 em que 在 a gente vê que foi dado um menino Jesus para nós. 我们知道说，神的同在，因为他赐给我们一个婴儿 O Messias prometido. 就是一个他所应许的弥赛亚。 E é tanta coisa, talvez na tua cabeça agora pensou alguma coisa diferente do que eu falei, não é mesmo? 可能你会想了很多事情，但是可能我都还没讲的。 Mas esse Natal para mim veio uma palavra muito forte. 但是在这次我在默想的时候，有一个很强的一个话语， Sabe qual é a palavra? 你知道什么吗？ Humildade. 一句话就是谦卑。 Incrível, né? É difícil alguém pensar Natal em humildade. 你会讲说，这个圣诞节跟谦卑有什么关系？ Para mim, Jesus foi exemplo de humildade. 那我就看到耶稣真正是一个谦卑的榜样。 Porque em Filipenses 2, 因为在这个腓立比书的第2章第6节， diz: Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. 他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。 Ser igual a Deus não era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. 那反倒吸取了这个奴仆的形象，成为人的样式。 Tornou-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. 那既有人的样式，就自己卑微， E foi obediente até a morte e morte de cruz. 存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Essa é uma palavra que muitos esquecem no Natal, que Jesus nos deu o exemplo de humildade. 很多人可能我们不会记得这段经文，但是耶稣他真正是给我们一个谦卑的榜样。 Ele se fez uma condição humana limitada. Ele que é Deus se tornou homem. 他是一位神，却成为人。 Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. 他是在马槽里的生在马槽里的。 E eu estava pensando, por que Jesus foi nascer numa manjedoura, né? 他为什么在马槽里的一个婴儿呢，生在那边？ Porque naquela época, né, a Bíblia diz que não tinha lugar, né, para ele nascer. 耶稣要生的时候，旅馆没有地方给他住。 Mas eu pensei, puxa, Deus que é soberano, Deus que sabe de todas as coisas, por que não preparou pelo menos um quartinho de hotel para ele? 他说上帝是全能的，上帝是什么都有，为什么神没有预备给他 Você 一个好 pensou 的地 nisso 方？ alguma vez? 你有没有想过？
Né? Por que Jesus tinha que nascer numa manjedoura? 为什么耶稣需要这个生在马槽里？ Em vez de uma cama limpa, gostosa, 为什么没有生在一个非常漂亮的皇宫里面？比如说， Então eu fiquei meditando sobre isso, que Jesus veio numa condição muito simples para que todos pudessem chegar a Ele. 那耶稣来的非常平缓的、非常的简单的生活，就是让每个人都能来亲近 Na 他。 verdade, Ele viveu também numa maneira muito simples, Isso aí, filho de um e- carpinteiro. 耶稣就活得一个非常简朴的生活， Ele morreu numa rude cruz 然后他就死在十字架上， e não tinha nem túmulo próprio, 他 foi 自己 emprestado 都 um 没有坟 túmulo. 墓。 Então, a vida toda de Jesus, Ele Na- veio muito simples, Ele se esvaziou mesmo. 他真正是虚己，一生就是这样的，非常谦卑的活着。 E em 2 Coríntios 8:9 diz: 在这个哥林多后书的第8章第9节， Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 你们知道我们的主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Então, na verdade, eu não estou nem falando que tem que ser pobre para significar que é humilde, mas, na verdade, Ele nos mostrou de todas as maneiras que Ele realmente foi muito humilde. 这里不是叫我们说要贫穷才能谦卑，但是从耶稣的整个生命里面来表达，他是非常谦卑的来爱我们， Ele veio servir a Além- humanidade. 他来服侍人类。 E eu queria terminar assim, só pensando que no fim Deus o exaltou. No final, 来了，我 por 们 isso 会看到 Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a 所以 glória 在 de 腓立 Deus 比书 Pai. 的2章9节说，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地下的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Que nós possamos, nesse Natal, além da alegria que vem no Natal, todo o amor, toda a paz que vem, que nós lembremos de aprender com Jesus Cristo, humildade. 当我们今年在迎接这个圣诞的时候，我们不但能来领受他的恩典，他给我们的喜乐平安，也是来效法耶稣基督这个谦卑的榜样。 Porque muitas vezes o orgulho não deixa que o amor de Deus venha. 因为很多时候，就是因为我们的骄傲，不允许神的爱的恩典领导。 Quantas pessoas fecham o seu coração para não receber Jesus no coração? 多少人的心是关闭起来的，而且来拒绝上帝的这样的恩典的 Que 爱。 nosso coração se esvazie, Então, seja vamos- humilde para receber o Senhor, o nosso 当我 Salvador. 们的心虚极谦卑，就能来领受神这样一个救恩的恩典。 Vamos aprender com Jesus. 我们一起来学习耶稣。 Amém 阿门。 Obrigada. OK。好，那我们我就轮到我跟大家稍微分享一下。 E eu também vou compartilhar um pouco com vocês. 今天呢，我们就打开这个几段经文，好不好？ Vamos abrir nossas Bíblias. 那我今天跟大家要来分享的就是救主耶稣基督是神赐给我们最宝贵的礼物。 E o tema de hoje é Cristo Jesus, o melhor presente que Deus tem para você. 我们刚才讲，在年底的时候，很多圣诞节的时候，很多人都买礼物去彼此来这样的送礼物。 E no final do ano, e principalmente no Natal, é muito comum todos sairmos para comprar presentes e presentearmos, homenagearmos alguém. 在公司里面也有在彼此送礼物， E até nas empresas também tem troca de presentes. 包括我们的小组里面，这个年轻人小组也彼此送礼物。 Também nas nossas 交换礼物。 células também tem troca de presentes. 那我问你，你今年有没有接到好的礼物呢？ E eu pergunto para você, esse final de ano você ganhou algum presente legal? 有没有人接收到好的礼物？
Ganhou presente bom? 好像都没有人呢，有没有 Parece que ninguém. 有，感谢主啊。 Sim, graças a Deus. 但是如果你还没有觉得收到最好的礼物，今天你可以确认你有最好的礼物。 Mas se você tem esse sentimento de que você não ganhou, hoje você pode ter certeza que você já tem esse melhor 因 presente. 为我们刚才都讲了嘛， Como já falamos anteriormente, 其实圣诞节会送礼物，因为神先送我们最宝贵的礼物。 existe essa troca de presentes no Natal porque, na verdade, Deus já nos deu o melhor presente. 这个最好的礼物就是耶稣基督， E esse melhor presente é Jesus. 比我们接受到能领受的物质的礼物都更好。 E é melhor do que qualquer tipo de presente que 好，我们 alguém 一起来 possa 想 te 看看。 dar ou 来， alguém receber. Vamos 我们 ver. 先来读这个耶稣基督就是给我们这个礼物是什么？就是带来给我们最大喜的信息。 E esse primeiro tema a gente vai falar sobre as boas novas de grande alegria que Cristo Jesus nos traz. 我不知道我刚才讲这个耶稣诞生的大概2000多年前的时候，耶稣诞生的时候，真正是全世界最好的消息。 A vinda de Jesus há anos, milhões de anos, 1000 anos atrás, ele na verdade é um dos acontecimentos mais importantes da nossa humanidade. 好，我们来看一下 Vamos ver. 第8节，我们这个路加福音第2章第8节， Lucas 2. 我们中文先来读，然后葡文来读哈。好，很快，好来，在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报告你们大喜的信息，是关乎万民的。在今天的大卫城里，为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴儿包着布卧在马槽里，那就是记号了。”忽然有一队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处，荣耀归于神。” 在地上平安归于所喜悦的人。好，português。 Vamos ler em português. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. 好，那我上次有跟大家讲说，其实，在耶稣的时代，这些神的百姓也是活在一个很空虚、绝望的时代。 Como já lhes havia dito anteriormente, esse povo de Deus anteriormente também já vivia em grande sofrimento. Vazio. 绝望。那他们在等待弥赛亚，已经等了很久。 E esse povo já estava há muito tempo esperando o Messias. 我们知道，圣经最后一本书到耶稣诞生这段时间大概有400多年。 Sabemos que do início até o nascimento de Jesus tem muitos anos, uns 400 anos. 最后，那这段时间神没有在圣经有什么启示。 E durante esse período não tem nenhum referenciação ao aparecimento assim de Deus. Revelação da Escritura de Deus. Velho Testamento, 旧约跟新约里面有400多年的这个空段。 Então temos esse Velho Testamento. É 400 anos meio silencioso. 那百姓会觉得说：“喂，神你不向我们说话了。” E o povo de Deus ficava nesse questionamento: Nossa, Deus não fala conosco? 神你不是要救我们吗？ O Senhor não vem nos salvar? 而且犹太人又被罗马帝国统治。 Anteriormente, a gente tinha sido escravizado pelos inimigos. Dominado pelo Império Romano. Dominado pelo Império Romano.
那他们在那的时候，就是觉得真的很绝望。 E eles se sentiam muito fracassados. 那感谢神哦，就是耶稣诞生的时候， Mas com essa vinda de Jesus, 他就是像一群非常平凡的人来显现。 ele veio e se manifestou para essas pessoas muito 你看 simples.，天使不是去皇宫报告， Você vê que os anjos não foram anunciar as grandes obras, as grandes notícias em palácio. lugares muito chamativos no palácio. 他在哪里？他在这一群很简单的牧羊人，在夜间的时候向他显现。 O anjo se manifestou para aquelas pessoas simples, pastores que estavam no campo. 就像刚才就说，好像在黑暗当中，在绝望当中，忽然有光照耀他们。 E eles estavam lá e os anjos vieram e iluminaram. 那这些牧羊人本来就是在期盼，但是没有说哇到了，所以他们很惧怕。 Então, eles estavam lá sem esperança. De repente, quando o anjo veio, eles ficaram muito apavorados. 然后他们说甚惧怕，就是真正是português Aterrorizados. 就是很怕很怕，这是什么事情？ Ficaram com muito medo. 然后天使对他们说 aterrorizados. 不要怕， E os anjos então disseram a eles: não precisa ter medo, 因为我不是要让你们怕，我是来报告最大的好消息。 eu não vim para que vocês tenham medo, mas eu vim trazer boas novas, de grande alegria， de grande 所以 alegria. 这个描写，它不但是大消息，是大喜乐的信息啊。 Não somente é uma boa nova, é uma boa nova de grande alegria. 其实说历史以来最好的消息、最大的消息、 É a 最喜乐 melhor, 的消息。 é a melhor notícia de grande alegria em toda a humanidade, toda a história. 好，跟旁边弟兄姐妹讲说，耶稣降生 E Jesus veio, fala para o seu irmão ao lado, 是 Jesus 最 veio, 大、最喜乐。 é a maior, é a de maior Da 好消息。 alegria, melhor notícia. 我要跟你讲哈，明年巴西经济会升了3%，这是小的好消息。哎，我CEO ano que vem 这个巴西的经济，a economia vai melhorar 3%，比如说。 Se ocorrer da economia do Brasil melhorar em 3% como prevêem, vai ser uma boa notícia. 当然这是好消息， Com certeza é uma boa notícia. 但是比的这个消息， Mas comparada a essa boa nova, 它是非常小的好消息。 ela é uma pequena boa notícia. 所以我要你知道，神给我们真是又大又好又喜乐的消息。 E essa notícia que Deus nos dá, além de grande, boa, que traz muita alegria. 因为这个消息会影响你一生， Porque ela vai influenciar a sua vida inteira. 一生一世，永远。 E isso significa para sempre. 所以这是真正好消息， Isso sim é boa notícia. 能影响我们一年都是小的好消息，能影响我们一生绝对是大的好消息。 Então, assim, que influencia a nossa eternidade, isso sim é uma boa notícia. 而且不是只有给过去的一群的犹太人， E essa notícia não se limita só àqueles israelitas do 这个好 passado. 消息是关乎万邦万民的，给全世界的 Ela inclui todo mundo, de todo mundo, 多的波幅。 todo povo. 然后呢，而且他讲说，那一天2000多年的那一天，说今天在大卫的城里。 E há 2000 anos atrás eles falam, hoje, na cidade de Davi. 为什么在大卫的城里？ Por que na cidade de Davi? 因为旧约有跟大卫的后裔会有往来出生，有这个应许，所以在大卫的城里就是一个应许的实现。 Porque já tinha promessas de que na cidade de Davi viria o Messias, o Salvador. 然后发生什么事情呢？ Então, o que aconteceu? 哎，它不是一个小的诞生啊！ Ele não era simplesmente um nascimento normal. 我记得好像是去年哈，这个英国的王子跟那一个 princesa 不是生了孩子，大家都全世界都在看吗？ Parece que foi ano passado, né, que o príncipe e a Oriente. princesa real da Inglaterra tiveram um filho. 哇，全世界的消息都在看哦，什么 E 事？ a mídia inteira estava lá stalkeando. 但是耶稣基督比那个伟大的多。 E mas o nascimento de Jesus ainda é muito mais 啊 grandioso 这 do 里 que 有3个 isso. 东西，我们一起来看。 E nós veremos junto 3
coisas. 啊，这里还因为在我们今天那天2000多年前的时候，那一天晚上生了什么，发生什么大事？第一，生了一个救主， E o que aconteceu então há 2000 anos atrás? Nasceu então o nosso Salvador. 万民的救赎主。 Nasceu o Salvador da humanidade. 弟兄姐妹， Irmãos, 你知道我们现代的时代， sabemos que hoje a nossa sociedade, 我们需要不需要救赎主？ nós precisamos de um Salvador. 我这几天在看一个新闻，我看了真正又很讶异，其实也不讶异，我觉得很悲哀。哎， Hoje eu venho vindo alguns noticiários que nos deixam meio tensos, 没有 triste tristes. 哦，就是说我们现在的人科技越来越进步，什么越来越进步，医学越来越进步， Vemos a tecnologia, o conhecimento cada vez melhor, mais avançado. 但是人的问题越来越严重。 Mas o problema dentro do ser humano ainda permanece. 那最近 pecado 最严重的事情是什么？ E o que é esse ponto negativo, 最严重problema grave 呢， problema grave que existe? 就是忧郁症， É o Depressão. depressão. 就是这个躁郁症 É Pânico. Pânico. 啊，还是这 pânico. 个忧虑啊，ansiedade。 A ansiedade, o estresse. 另外就是我上几个星期讲说，自杀率15岁到20岁的最多，一直在升高。 E aí muito suicídio. Dos 15 anos, desde jovens. 而且医学都很有限来处理这些问题。 E aí a gente tem. medicina A medicina vem tentando solucionar esses problemas. 因为这些东西是医药很难处理的事情。 E são problemas que são muito difíceis de solucionar pelo remédio， pela medicina. 因为这些已经不是医药的问题而已， Porque não é só questão de medicalizar essas questões. 这是人心灵的问题， São problemas de alma. 这是人的思想忧虑的问题。 São ansiedades, problema mental que acontece 这 com as 是人 pessoas. 里面的情感被伤害啊，没有能力去面对问题的问题。 São feridas, mágoas internas na nossa alma que é difícil de resolver só com uma medicação. 啊，在上班的当中哈，听说哈，在这个统计，上班的人4个人都有这样的问题。 Se a gente for levantar uma quantidade de pessoas, em quantos? 10. 变寡。 4 podem apresentar esses problemas 很多 emocionais. 大公司，他们现在说，他们的员工说，我今天爬不起来，因为忧郁症。 E em grandes empresas tem muita gente que se afasta porque está em depressão. 有10几岁就忧郁症了， E não precisa ter muita idade, jovens mesmo. 20岁就忧郁症了。 Com 20 anos já começam. 我们在看到说，这些是科学医学一直帮忙，但是很难帮的、很难处理的事情。 E a sociedade, a medicina, todo mundo vem para auxiliar, mas é um problema difícil de ser solucionado. 因为这已经不是在科学里面能处理的事情。ciência。 E isso é uma coisa que não somente a ciência consegue resolver. 我相信在耶稣来的时候，他人的心灵的空虚、心灵的不安、心灵的绝望，耶稣那时候就是带给这样最好的好消息。 Por isso que a vinda de Jesus, ele vem trazer essa boa nova para essa pessoa que já sente esse vazio, esse mal-estar emocional. 第二，基督，Cristo。 Segundo, Cristo. 他说生了一个救主，就是主基督。基督是什么？基督就是弥赛亚，就是救主，他也是王。 E o que significa esse Cristo? Cristo o nascimento de Cristo é o Messias, o nosso rei. 就是一个就是受膏者，而且来拯救我们的神。ungido。 É o ungido de Deus que vem para nos salvar. 等一下我们会再讲哈。然后主， E aí, então, Senhor, 他就是万有的主宰， esse Senhor é o Senhor de todo o universo 也是我们的神。 e também é o nosso Deus. 其实我们的人，我们这个世代就是需要一个救主。 E na nossa humanidade, o que nós precisamos também é de um Senhor, um Salvador. 我们需要主基督，就是他不但拯救我们脱离罪恶，也来掌管我们，过一个有意义、一个荣耀的生命。 Não somente recebermos um Salvador, mas também um Senhor para nos guiar para um propósito. 好，我等一下会再详细的讲哈。好，然后我们来看第二段。 Vamos ver o segundo trecho. 这是耶稣还没有生出来，那时候怀孕的时候。
E aí é antes de Jesus nascer. Vamos falar na gravidez. 好，这里讲什么？正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现。大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切事成就，就是要应验主耶稣先知所说的话。接着先知什么？必有童女怀孕生子，人要称他名以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。好，读不 Vamos 稳 ler em português então Mateus. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhes um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 好，那这里呢，就是耶稣还没有生出来，他就有预言他的名字还有他的意思是什么？ E antes de Jesus nascer, já tinha um significado do nome, propósito. 好，耶稣的意思，我们刚才讲，耶稣的原文就是救主哈，约书亚就是耶稣亚同样一个字根就是救主。 E o significado de Jesus já é Salvador. 他的百姓是什么？就是神所拣选属于神的百姓。 E o povo é o povo que pertence a Deus. 然后从罪恶里救出来，什么意思呢？ E o que é salvar do pecado? O que isso significa? 我常常讲说，今天世界上的问题，其实都是罪的问题。 E hoje eu posso dizer que o maior problema da humanidade é o pecado. 因为罪让人离开神， Porque o pecado nos afasta de Deus. 罪让人得罪神。 E impede... Oi? pecar contra Deus. E é o pecar contra Deus. 那罪让我们不能去领受神的生命、神的恩典。 Isso nos impede de receber a vida de Cristo, a graça de Deus. 你看世界上现在问题那么多，有几个政府在找神？ E a gente tem muitos problemas em vários métodos para encontrar Deus. 而且是更多的法律、更多的事情去抵挡神。 E aí são religiões, vários meios da gente chegar e alcançar Deus. 那所以耶稣来最大的使命，他就是要把他的百姓从最终救出来。 Mas o propósito de Jesus ao vir é salvar a humanidade do pecado. 所以耶稣来事实上，第一他是赦免我们的罪， Então, o primeiro propósito que Jesus vem ao mundo é nos livrar salvar do nosso pecado. 耶稣到十字架上流出宝血，就是要赦免人的罪。 E Jesus morrendo na cruz é para nos limpar dos nossos 但是 pecados. 不是只有赦免， Mas não somente nos 他 salvar 也 dos 是 pecados. 给我们因信这个一个新生命，就是耶稣的生命。 Além disso, Ele quer nos dar uma nova vida, que é a nova vida de Cristo. 借着我们耶稣的生命顺服神，来胜过罪恶的权势。 E essa vida é para vencer o mundo, o pecado. 所以，我们信耶稣不但是我接受耶稣称为救主，他赦免我们的罪，这是一半。 Então não adianta falar assim, eu aceitei Jesus e Jesus me livrou do pecado. Isso é somente um passo, 因 metade 为 do caminho. 罪得赦免只是让我们因信跟神恢复关系而已。 Se nos salvar do pecado é só para poder estarmos livres novamente, para podermos ter 真正让我们 relacionamento com Deus. 生命改变是当我们让耶稣的生命来掌管我们的生命。 Mas o restante de ter a vida transformada precisa de Deus governando em nossas vidas. 就是我们刚才讲，让耶稣成为我们生命的主， Assim que Jesus se torna o nosso Deus, 他成为 Senhor. 我们的弥赛亚，他就是成为我们的基督，我们的王。 Jesus sendo nosso rei, nosso Messias. 我们的生命让主耶稣来掌管，我们的生命就改变了， Quando a gente deixa Jesus governar a nossa vida, há transformação. 我们的生命就能脱离胜过罪恶， E a gente vai ter capacidade de vencer o pecado. 我们的生命就能活出神荣耀的命定跟目的， E seremos capazes de viver no propósito de Deus. 让我们不再做罪的奴仆。 Para a gente não ser escravos do pecado. 今天人你看看我们的家庭问题，
Se você for observar os problemas que temos hoje, 你看， familiares, 你看夫妻的问题， problemas entre 你 casais, 看你儿女的问题， problemas entre pais e filhos. 我们整天就是为了赚钱生活，赚钱生活就是做工作，但是呢，我们都一直活在最中。 E a gente está preocupado em nosso cotidiano de trabalhar, sobreviver, ganhar dinheiro, trabalhar, e a gente 我 continua 们还是 vivendo. 活在一个我要自私，我要这个不顺服神的生命中。 E a gente faz, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente não tem esse coração de servir a Deus. 我们继续让罪在掌权，然后活在最终还是痛苦。 E a gente continua a permanecer, viver no pecado, e a gente ainda vai ter sofrimento. 所以你会看，只要两个人坚持自己的意思，一定是吵的 Se você for perceber, você vê duas pessoas junto, vão brigar. 啊。夫妻不让神掌管，两个人一定是吵的。 Se o casal não está alinhado com Deus, eles com certeza vão brigar. 父母跟儿女不让神来掌权，一定是吵的。 Relacionamento entre pais e filhos, se não tiver alinhado com Deus, eles vão gerar conflito. 不会胜过最后活出自由的， E não vão conseguir viver na liberdade. 不会自由的。所以，其实当耶稣要从最终救出来，其实就是这个， E por isso que a gente fala que Jesus venha nos resgatar do pecado. É para isso. 不断赦免我们的罪， Não somente nos perdoar dos pecados, 恢复与神的关系， mas também restaurar o relacionamento com 更是他 Deus 成为主基督来掌管我们， e permitir que Deus venha governar em nossas vidas. 带领我们来胜过罪恶，活出荣耀的人生。 Para viver livre do pecado e viver na eternidade com Ele. 这是耶稣的名字， Esse aqui é o desejo de Deus. 也是耶稣的工作在我们的身上。 E é o agir, o trabalho de Deus sobre nossas vidas. 我们去想一想，我们的痛苦是什么？ Se a gente for pensar, qual que é o nosso sofrimento 我 hoje? 们今天不喜乐是为什么？ Por que não estamos felizes hoje? 还是这个事情？ É bem essa questão. 还是我要？ É muito eu quero. 为什么上帝不给我这个？ Por que que Deus não 为 me 了这 deu 个环境 isso? 是这个， Por que que aconteceu assim? 为了别人怎么样？ Por que aquela pessoa assim? 但是我愿意让神来掌管吗？ Mas eu permito que Deus venha 等一 reinar 下我 na 们会 minha 看到为 vida. 什么神掌管是最好的。 E por que a gente vai falar por que que Deus governando a nossa vida é a melhor 好 coisa? 最后哈，所以这个耶稣哈，然后那第二个我没有写在上面，就是讲到什么？ Segundo 讲到以马内利。 Vamos falar sobre Emanuel. 以马内利，我们常常写信就 Emmanuel， 有没有写一个以马内利？ Quando a gente escreve carta, muitas vezes coloca Emanuel. 啊，那以马内利就是神与我们同 E 在 o。significado de Emanuel é Deus conosco. 你知道吗？刚才这个师母讲的那很有意思的一段，这个腓立比书第2章， Conforme a pastora já compartilhou anteriormente, esse trecho de Filipenses, 从创造宇宙万物，神为什么创造宇宙万物，能把人放在当中？ por que que Deus, quando criou o universo, Ele colocou o homem para governar? 神就是乐意住在人的当中。 Porque Ele se agrada em habitar no nosso meio. 那魔鬼就是借着罪让我们与神离开。 E o inimigo veio para nos colocar no pecado e nos afastar de Deus. 为什么罪带来最大的痛苦？因为罪让我们与神隔绝。 Por isso que o pecado traz o maior dor que existe, porque ele nos separa de Deus. 为什么耶稣来不是说啊，你信耶稣你就会很有钱，什么都有，什么都不缺乏？为什么耶稣不讲这个？ Por que que ele não fala, ai, quando você aceita Jesus você vai ter muito dinheiro, muito sucesso? Por que que não existe essa 因 fala? 为就是你有这些东西，你跟神关系不好，你永远还是你会死亡，你还是不喜乐、不满足。 Porque mesmo que você tenha tudo isso, todo o sucesso, se você não tiver vida com Cristo, você não vai continuar no fracasso e no 所以耶 sofrimento. 稣来，第一就是赦免我们的罪，恢复跟神的关系。 Por isso que Jesus veio para nos salvar do pecado e Mas se- restabelecer nosso relacionamento com 但是 Deus. 更重要的，当我们接受耶稣成为救主，耶稣就进入到我们的生命里面。 E quando a gente aceita Jesus como o nosso Senhor, ele se agrada em habitar dentro de nós. 这叫做以马内利。 Isso significa 弟兄姐 Emanuel. 妹，你知道你有以马内利吗？ Irmão, você sabe que você tem Emanuel? 阿门。 Amém? 你信了耶稣， Você crê em Jesus, 你将生命交给主， você entregou sua vida a Deus, 主就进入到你的生命当中。 Jesus ele habita em você. 今天的问题不是外面问题多么大， Hoje o nosso maior problema não é o problema que existe fora, 我 no 们今天 exterior. 的问题不是外面多么危险，外面经济多么不好，外面怎么的，其实这都不是最大的问题。 O maior problema não é a violência que está lá fora, o problema social que tem. 今天的问题是我们里面没有神，里面就没有力量，所以我们就觉得问题一大堆。
É porque o maior problema é quando a gente internamente não tem Deus forte em nós. Então o problema de fora fica mais forte. 当耶稣讲说他是一个好消息，就是他不是降生就走了，他是降生，他来拯救我们，他永远与我们同在。 E não somente Cristo veio, mas ele veio e quer habitar em nós para sempre. 以马内利就是神与我们同在。 E Emmanuel é Deus conosco. 所以为什么我常常讲说主护我了，护我主与我们同在？ Por que a gente fala, Deus está vivo, Ele está conosco. 那我问你弟兄姐妹，你为什么要愁眉苦脸？ Então eu te pergunto, por que você fica aí lamentando? triste， Triste. cara feio triste， Cara feia. 烦恼东烦恼西。我看很多人来到教会了，他整个都是 Eu vejo muitas pessoas que chegam na igreja 啊，唱歌的时候， cantando, 祷告的时候， orando. 礼拜完， Terminou o culto, 吃喝玩乐， terminei de comer 伤伤心心的回家。 e eu vou embora triste como eu entrei. 我觉得我们要好好的思想。 Precisamos refletir nisso. 你讲的哦，耶稣那么好，哦，耶稣会不会死？你讲了一大堆，但是你每天当中你也没有活出神的同在。 A gente fala, Deus é muito bom, Deus é muito grande, mas dentro da sua vida, no seu cotidiano, você vive esse Jesus? 你相信吗？ Você realmente crê? 你相信吗？ Você crê? 你相信你就会喜乐。 Se você crê, então você é feliz. 你跟他互动说谢谢主啊，我一早起来，你就是我最大的喜乐。 Então você acorda de manhã e já fala, Deus, o Senhor é a minha maior alegria. 你与我同在，碰到什么问题我都不怕，你比问题还大。 Você acorda e fala assim, não importa o que acontecer, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou enfrentar isso. 所以有时候你在网络会有一句话， Por isso que existe uma frase famosa. 不要说你问题多么大， Então não diga o tamanho do seu problema. 你要向问题说我的神有多么伟大。 Você tem que dizer o seu problema, o tamanho do seu Deus. 哎，我觉得很有意思哎， Isso tem muito sentido. 跟我一起来讲， Vamos dizer 不要 juntos. 整天说你的问题有多大， Não fale o tamanho do seu problema. 你要向问题说我的神有多伟大。 Você tem que dizer ao seu problema o tamanho do seu Deus. Falar o seu Amém. problema ao teu... 你有神同在，你为什么笑不出来？ Se você tem Deus em você, por que você não consegue rir? 你们没有看到我从4月到那天，我不是化疗半年吗？ Desde abril fiz tratamento de linfoma. Vocês nos viram a minha vida que desde abril eu fiz esse tratamento de quimioterapia. 有时候我也会怕， Às vezes me dava medo. 有时候身体有一些你会也是会担心的、 Às vezes o corpo ficava meio estranho, dava um pouquinho de 但 ansiedade. 是我常常记得叮咛自己， Mas eu sempre me policiei. 我说主啊，我相信你与我同在。 Eu creio que o Senhor está comigo. 为什么主的同在很重要？ Por que essa presença de Deus é 因为 importante? 主知道我们人生每一个阶段是不容易的。 Porque Ele sabe que em cada fase da nossa vida não é fácil. 主的同在的目的， A presença de Deus é um propósito. propósito qual o propósito？ Qual que é esse propósito da presença de Deus? 就是陪伴我们。 É nos acompanhar. 我今天看了一个文章， Hoje eu vi um artigo. 就是一个忧郁症的医生，他说不要向忧郁症的人讲的5句话。 É um médico oncologista que falou assim: não diga algumas palavras aos pacientes de tratamento de câncer, de depressão. tratamento de depressão 那个时候， É, 他说你不要讲说，哎呀，你的问题很小了，别人的问题比你大。 Nunca diga isso a uma pessoa em depressão. Ah, mas seu problema é tão pequeno, o problema dos outros é maior. 我跟你讲，给病的人，给生病的人，他的问题就是全世界最大的，所以你讲这个话没有用。 Porque para essa pessoa doente, ela não vai entender isso. 啊，你说牧师，你这个病小的，我的病比你严重。我说你怎么知道我不严重？ Aí fala, "Ai, pastor, esse seu problema era tão fichinho, eu já passei por coisa pior." 有的人 Mas 讲 como 说， você sabe? 你怕什么？你自己怎么不好起来？ Você 他 tem 就是 medo? 怕。他说，por que está com medo？ Por que você está com medo? Levanta. 所以很多人劝人的都没有用。 É por isso que muitas vezes esses conselhos humanos não adianta muito. 他说，你发生这些事情，我们会陪伴你。 Ele nos orienta a falar: você está passando por isso, então nós estaremos juntos. 哦，你想哦，外面很好玩，但我不能去，都没关系啊。你有一天好了哦，我们会陪伴你去。 Ai, tem tanta coisa boa, eu não consigo fazer. Não tem problema, eu vou te acompanhar quando você 其 estiver 实他 melhor. 说，家人对他最有帮助的不是教训他，
E a melhor ajuda que a família pode oferecer não é julgando, 就是说我们会陪伴你胜过这个阶段。 mas sempre apoiar e dizer, estaremos juntos nessa caminhada. 这为什么家人很重要？ Por isso que a família é muito importante. 家人觉得你怎么不好，你怎么不会，这都不需要。你就说我们爱你，我们陪伴你走过来。 Não precisa falar, você não consegue, por que você é assim? Não precisa, é só estamos juntos nessa caminhada. 以马内利就是神说，不管你碰到什么事情，我会陪伴你走过来。 Emmanuel é Deus dizendo, não importa o que você está passando, eu estou com você. 阿门。 Amém? 宝贵不宝贵？ Precioso, não? 想看看宝贵不宝贵？ Pense isso. 全能的 Não é 神， precioso 比世界问题更大的神说，我会陪你走过。哇，够了吧？ Esse Deus que é sobre todo, governa sobre todas as coisas, ele diz, estou com você. Suficiente，够了吧？阿门。 Suficiente? 所以神的同在很重要， Por isso que essa presença de Deus é muito 渴慕神的 importante. 同在， Anseie pela presença dele. 不是他不能的，我们这渴慕就是活在他的同在中， E o nosso desejo é estar, então, 意识自己 na。presença dele. 谢谢主，你为我同在。 Colocar na cabeça, Senhor Jesus, 我 obrigado 的 pela 经 tua 历， presença. 我的经历是，当你相信你经历神的同在，你不会怕。 Eu acredito que quando você confia em Deus de verdade, você não vai ter medo. 你会有信心，很积极、很喜乐的来度过每一关。 Você vai passar por tudo isso com muita fé e alegria. 阿门。 Amém? 好，最后我们来看第二段， Vamos ver então o segundo ponto. 我们来看了那救主耶稣基督掌权，就是人类最大的盼望。 E esse Jesus Cristo Salvador que reina é a maior esperança para a humanidade. 好，我们来读这两个经文哈，来 Vamos 一起来。因有一婴儿为我们而生，有一个赐给我们，有一子，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。Por quê? Vamos ler em português. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Desculpe. Acho que é o 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com a justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 你知道，这个以赛亚书是大主前的800多年前的预言。 Esse livro de Isaías é 800, é pouquinho 800 anos antes da vinda de Cristo. 然后耶稣降生就成就一部分。 E a vinda de Cristo concretizou uma das promessas. 耶稣第一次的降生，他已经完成一部分；耶稣第二次降来，就会完成的全部。 Essa primeira vinda de Cristo, ele já concretizou metade dessa promessa. E a próxima vinda de Jesus vai finalizar, 好，那我们就来看 vai 啊， concluir o restante da promessa. 这里有讲到政权哦， Aqui falou sobre 不对， poder. governo。耶稣是全世界万王之王，刚才我们讲，他神他万王之王、万主之，他会来掌王权的。 E a gente viu que Cristo é o Senhor, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem governar sobre tudo. 好，很快我跟大家来看一下，我们注意哦，你要 Vamos 拍可以 ver 拍 aqui 好来。他刚才讲说，他政权在身上，他就是奇妙的测试。 E ele fala que Cristo é o nosso maravilhoso conselheiro. 测试就是设计者， O conselheiro é project projetista sobrenatural. 一个奇妙就是超自然的，他比我们能看的，他这是全能的、超能的一个设计者。 Ele 意思是什么？ ele sai do nosso natural, ele é sobrenatural. E o que isso significa? 指这位生出来的新王，他会治理政事，而且在领袖他的领袖全民的能力，他有一个永远的计划会去执行实现。 Esse maravilhoso conselheiro, ele tem poder para liderar todo o povo, né, e executar o grande plano da eternidade. 圣经跟我们说，耶稣再来的时候，他会建立一个永恒的国度， E ele vai estabelecer um reino inabalável. 不是像现在我们的美国啦、欧洲啦、巴西。
Ele não é igual a América, a Europa, Brasil. 全世界都在找一个好的国王 Todos procuram um bom governante rei, 啊，就是好的总统 bom presidente. 找不到一个， Não encontra um. 所以现在大家就示威就暴动。 Por isso que muitas pessoas fazem manifesto. 现在这个美国的这个总统在受这个 impeachment， 在被罢免的过程中， Por isso que está tendo esses processos de impeachment lá nos Estados Unidos. 啊，全世界里面大家都是对执政党权都不满， Ninguém fica satisfeito com os seus governantes, 因为都不够好。 porque eles não são bons o suficiente. 但神学者想说，好，下一次2年后、4年后，我们再选一个更好的，选了几千年都没有选到一个好的。 E aí eles ficam nessa expectativa. Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, aí vamos escolher um bom. Mas aí vai um atrás do outro e nenhum é bom. 历史以来就是没有一个好的总统。 Igual a história do Brasil. A história é essa mesma. Nenhum dos governantes é bom o suficiente. 其实全世界都在找， E toda a humanidade procura por isso. 所以国家充满了不公义、不公平。 E aí eles ficam insatisfeitos, injusto. 好，我们再看一下。好，然后又说什么？他是全能的神， E ele é um Deus todo-poderoso. 他就是神的战士。 Ele é o guerreiro de Deus. 这个他说他的意思是神是全能的，他会来指挥作战的力量跟魔力，他是神的能力的代表。 E esse Jesus poderoso, ele vai ser o comandante, representante de Deus. 哎，就是弥赛亚哈， Esse é o Messias. 就是说这个上帝是全能的神，他一定最后会得胜的， E esse Deus todo-poderoso, ele já tem a vitória certa no final. 因为仇敌用罪兴起人来抵挡神。 O inimigo veio contaminar a humanidade com pecado para ir contra Deus. 好，第三，他说永在的父， Mas esse Deus também é o Pai da eternidade. 就是说这位王也是我们的父亲天父， Esse Deus Rei, ele também é o nosso Pai. 他是永远的，永远的 eternal， Ele é um Pai eterno. 而且他是看顾我们、爱护我们。 Ele é aquele que cuida de nós, que nos ama. 哇，你有没有看到？这个神是最全能的，他一个永恒的计划、永生的计划，他一定会成就。 Nosso Deus é o todo-poderoso, ele é aquele que vence batalhas, ele é o todo-poderoso. Não fugiu a palavra. Conselheiro maravilhoso， Conselheiro maravilhoso. Deus poderoso， Deus poderoso 是，而且他不但是很伟大，他不是很伟大、很远远，他是我们的父， Ele não somente é tão grandioso, mas ele também é o nosso Pai. 他照顾你， Ele cuida de você. 他会保护你， Ele vem para te proteger. 他爱你， Ele te ama. 这就是弥赛亚。 Esse é o Messias. 哦，你听了会不会很温暖？ Você não, quando você ouve, você não fica 很近 tranquilo?，不是哇，那个伟大的王、伟大的神离我很远的。 E não é um Deus poderoso lá longe, longe de mim. 最后，和平的君 E ele também é o príncipe da paz. 弥赛亚就是把平安赐给有罪的人，但是肯悔改接受他成为救主的人。 Esse Messias quer trazer paz para todos aqueles que se arrependem dos pecados 也是的，你讲吗？ e aceita ele como Salvador. 而且呢，他要治理，使我们的社会、我们这个世界能享真正的幸福跟安定。 Ele quer trazer a verdadeira paz, felicidade e estabilidade para toda a humanidade. 哇，这个王好不好？ Esse rei é bom ou não é bom? 好不好？ Bom? 比巴西的王好了1000倍万倍，你知道吗？ Ele é 1000 vezes melhor que o nosso 比 governante. 美国的、比欧洲的、比全世界的王都好 Melhor 得 do que 多。 qualquer outro governante que existe. 然后我们来看，他说什么？他的政权是什么？他的政权会有平安。 E o paz. governo dele é de paz. 哎，第八啊。然后呢，他说什么？再看，而且呢，他的就是这个平安会加增无穷。 E essa paz, ela excede o entendimento. 为什么？因为他在这个大卫的宝座上，他要治理他的国。No trono de Davi vai governar o reino。然后呢，他是用什么？他是以公平公义。 E ele vem governar com justiça E paz. e paz. 我们全世界里面，不管富有的国家、先进的国家，都是不公义、不公平。 E a gente vê que tanto antes como hoje, a gente nunca tem justiça. 最近智利的暴动就是为什么？不是他们生活水准，就是贫富差了太多，不公义、不公平。 O que a gente tem muito... Oi? Na Lá no Chile. Chile, a gente vê uma grande desigualdade social. Muitos pobres, muito ricos.
所以南美最有水准的国家现在在暴动，现在真是很乱。E aí, por isso que tem toda essa bagunça. 巴西也差不多。 Brasil é a mesma coisa. 美国那么美好的人，50%的经济在1%的人的身上。 E Estados Unidos também, mesmo sendo um país bom, também a maior parte da riqueza está concentrada em 50% está na mão de 1%。 a maior 50% da riqueza está concentrado na mão de 1% da população. 这不先进，这是不公平、不公义。 Isso também não está justo. 所以人在期待什么？ E aí o que a humanidade procura, espera? 就是这个神真正会照顾每个人的， Espera um Deus que vai cuidar de cada um. 他会照顾你， Ele vai cuidar de você. 他会治理你。 Ele vai governar。 governar. 所以弟兄姐妹， E você? 我要结束以前， Então, antes de finalizarmos, 我要跟大家说，其实耶稣的诞生不但是处理我们的罪， quero dizer que a vinda de Jesus não veio simplesmente nos livrar do nosso pecado, 他的同在要帮助我们胜过这些罪。 mas a presença dele quer nos estar conosco para vencermos esse mundo e o 不但 pecado. 这样，不但这样， E não somente isso, 他要邀请我们跟他一起来治理这个公义、公平的国，因为他是最好的王。 e ele nos convida para governarmos junto com ele em justiça e paz, porque ele é o Rei dos Reis. 阿门。 Ele é um Deus de 我们 justiça. 今天活在地上， Hoje vivemos aqui na terra. 愿耶稣基督真正带给我们这样一个永生的生命跟永恒的盼望。 Que ele venha nos trazer essa esperança eterna. 我们不是期待这地上有好处而已， Que a gente não venha desfrutar só das coisas boas dessa terra. 我们希望我们跟神一直同行的，能胜过这世界上一切的不公义、不公平。 Que juntos com Cristo a gente venha enfrentar essas injustiças que existem. 胜过罪恶的权势在地上。 Vencendo toda o poder das trevas que existe. 那我们也跟神准备一起来治理永远的国。 E junto com Deus batalhar para exército. Não. junto reinar junto com Deus。 Reinar junto com Deus. 求神帮助我们， Que Deus nos ajude. 这就是耶稣的生命。 Então, essa é a vida de Jesus. 所以我们常常讲啊，奇妙测试，全能的神，永在的父，然后这个什么和平的君，我们都不知道什么意思啊。 A gente fala príncipe da paz, Conselheiro conselheiro maravilhoso, Deus Pai da poderoso， eternidade. Mas o que isso realmente significa? 它代表神永恒计划一定会成就。 Ele representa que o propósito de Deus com certeza vai acontecer. 我们靠的神，我们一定是得胜。 E em Cristo, com certeza, vamos vencer. 神一定陪伴我们、照顾我们、爱护我们、供应我们。 E Ele está conosco para nos acompanhar, para nos cuidar e estará sempre conosco. 耶稣让我们与神和好，耶稣的公义公平让我们活在地上，可以跟他度一个永远和平的国度。 E aí, Jesus restabelecendo nossa comunhão com Deus para nos fazer caminhar nessa justiça de Deus. 这是人类需要的好消息。 E essa é a boa nova que a humanidade precisa. 很可惜， Muito triste 世界上的人 que a humanidade 花很多钱去选举， gasta muito dinheiro para eleição， eleição. 花很多钱去赞助这个候选人， Gasta muito dinheiro para apoiar apoiar candidatos， 但是他做完以后，就每个人都失望。 Mas na hora que é eleito, aí também decepcionado， é muito decepcionante. 历史一直在什么重演？a história repete com a mesma coisa， 好像人类学不到，世上没有完全的王。 E aí a gente experimenta vários governantes que não são bons, 耶稣就是这个永恒国度的君王。 mas Jesus é esse governante que a gente precisa, eterno. 最好的王。 É o melhor rei. 从哪里开始？ E por onde que começa? 从我个人愿意他来掌管我的生命。 Começa no momento em que você mesmo permite que Jesus venha governar na sua vida.
从哪里开始？我的家庭愿意让神来掌权， Começa onde? Quando a minha família permite que Jesus venha reinar. 我的工作、我的职场、我的生意愿让神来掌权。 O meu trabalho, a minha finança, tudo que eu tenho, eu deixo que Deus venha governar. 教会神的国度，让神来掌权， Na igreja, o reino de Deus, que Deus venha reinar. 我们就会经历平安会增加无穷。 Então a gente vai experimentar essa paz que é sobrenatural. 我们会看看，哎，在神里面的国度是坚定稳固。No reino de Deus é estabilidade e paz。求神帮助我们， Que Deus nos ajude. 愿今年的圣诞节 Que nesse Natal, 让耶稣带来我们生命一个新的意义。 que Jesus venha trazer um novo significado nas nossas 我 vidas. 们明年要进入2020年， E a gente que vai agora migrar para 2020, 耶稣救我们脱离罪恶的权势， que Ele seja nosso 少吧， que Ele sobre o venha nos poder do pecado。 libertar do pecado 主的同在陪伴我们过得胜的生活， e que Ele venha nos ajudar a vencer todo esse pecado. 主的掌权带领我们到永恒的国度。 E esse governo de Deus venha nos levar para esse reino 我 eterno. 们一起来祷告。 Vamos orar todo mundo junto. 我们请大家站起来， Que todos possam se levantar. 弟兄姐妹， Irmãos, 这是神给你最好的礼物， esse Jesus é o melhor presente que Deus te deu. 也是你我一生最需要的。 E é o que você mais precisa. 第一，神救赎我们； Primeiro, Deus nos salvou. 第二，神的同在； Segundo, a presença de Deus. 第三，神的掌权 Terceiro, o reinado de Deus 在我们生命中。 em nossas vidas. 记得， Lembra? 第一，最好的礼物就是神救赎我，脱离罪恶； Maior presente é Deus venha nos libertar do pecado. 第二，神与我同在； Segundo, Deus está comigo. 第三，神在我生命中掌权， Terceiro, Deus governando em minha vida. 我的生命就越来越美好， E assim a minha vida vai caminhar cada vez melhor 荣耀他。 para glorificar Ele. 弟兄姐妹，你渴慕吗？ Irmãos, vocês anseiam por isso? 你愿意经历吗？ Você aceita? 再一次在神面前，求神恩待你。 Peça a Ele na presença dEle. 如果在我们今天当中，或许 Se hoje no nosso 你 meio 还没有信耶稣， você ainda não aceitou Jesus, 我要鼓励你， eu quero te 打 incentivar. 开心，接受耶稣成为你的救主。 Abra o seu coração e permita que Ele 这是 seja o seu 神给你 Senhor. 一生最大的礼物。 Esse é o maior presente que Deus 只要你 te 打开 dá. 心， Então só precisa abrir o seu coração. 耶稣就进入到你的心。 Jesus quer habitar no seu 耶稣要 coração. 救你脱离罪恶的痛苦跟死亡。 Ele quer te ajudar a ser liberto do pecado e 耶 da 稣要给你 escravidão. 永生， Ele quer te dar a vida eterna. 耶稣要与你同在， E Ele quer estar contigo. 耶稣要来掌管你的生命， Ele quer reinar na sua vida. 脱离最终的痛苦。你如果有愿意， Se 可以举 você 起手来 aceita, 接受耶稣。 no 阿 seu 门。 lugar, levante a sua mão, aceite Jesus. 那我们做耶稣的儿女的， E nós que já somos filhos de Deus, 重新把生命献给主。 sempre entregar a nossa vida a Ele. 好，我们一起来祷告。 Vamos orar. 你可以自己跟神来祷告。 Ore você no seu lugar. 我要为我们当中如果还没有信耶稣的， Eu quero estar orando por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. 你愿意接受耶稣， Se você aceita recebê-lo, 你跟我一起来祷告。 ore junto comigo. 你从心中一起跟我来祷告。 Do seu coração, repita essas palavras comigo. 亲爱的主耶稣， Senhor Jesus, 谢谢你降生， obrigado por ter vindo à Terra 我要来赦免我的罪， para me perdoar dos meus pecados, 拯救我脱离罪恶的权势。 para me libertar da escravidão. 谢谢你给我永生， Obrigado pelo que o Senhor quer me dar a vida 你 eterna 要与我同在， e quer estar comigo. 我也愿意接受你， Eu aceito recebê-lo 成为一生的救主。 para ser o meu Senhor. 我认我的罪，confesso meus pecados， Eu confesso meus pecados 相信你是我的救主，
E eu creio que o Senhor é meu 我 Salvador. 欢迎耶稣进入到我的生命中， Eu convido Jesus para a minha vida, 成为我生命的主， para ser o Senhor da minha vida, 掌管我的一生。 para governar em todo o meu ser. 奉耶稣基督的名， Em nome de Jesus. 阿门， Amém. 阿门。你做这个一个祷告 Se você fez essa oração, 是第一次的邀请， é o primeiro convite. 你可以继续来认识神。 Mas você tem que prosseguir e conhecer esse Deus. 如果我们当中还没有信主的， E se no nosso meio tem alguém que ainda Na- não aceitou a 你有接 Jesus 受， e hoje aceitou, 你可以跟我们一起来谈， você pode vir conversar conosco. 我们可以跟进。 Podemos acompanhá-lo. 阿门。那弟兄姐妹，我们一起再来回应的当中，一方面祷告回应神。 Então vamos agora, em resposta a Deus, responder essa mensagem. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de estar na terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.